Gravando. Olá a todos, vamos falar hoje sobre a sensibilidade pedagógica na prática educacional. Meu objetivo com esse vídeo é ajudar os educadores no dia a dia de sala de aula para que sua prática pedagógica seja cada vez melhor. Uma prática pedagógica melhor é aquela que você, professor, percebe que a cada dia seus alunos aprendem e se surpreende com sua capacidade de ensinar. Com essa aula de hoje, quero despertar a importância da sensibilidade de ser professor educador no seu dia a dia. Preparei um PowerPoint com pontos principais sobre o assunto. Para quem não me conhece, sou Magda Felipe, sou professora pedagoga há muito tempo, já há uns 40 anos. Sou mestre em psicopedagogia, fiz várias especializações na área, e tenho uma vasta experiência na prática de sala de aula. E será um prazer estar com você. E eu gostaria também que você deixasse o seu comentário, do que vocês acharam da aula. Quero que vocês também curtam esse vídeo para que mais educadores tenham acesso. E, é claro, inscreva-se no canal para receber as notificações do YouTube. Então, a sensibilidade pedagógica, vamos começar agora com o nosso PowerPoint. Sensibilidade pedagógica na prática educacional. Sabemos que a educação sensível é uma educação baseada em sensações, sentimentos e experiências. Então, esse é o momento que você, quando entra numa sala de aula, em qualquer idade, pode ser na educação infantil, pode ser no ensino fundamental 1, pode ser no ensino fundamental 2, ou até um pouco mais. É importante que você, professor, perceba, que a educação ela é baseada em sensações, em sentimentos e experiências. Então, quanto mais você trazer nas suas aulas alguma situação que traga, um sentimento, que traga uma experiência, que traga questões práticas, para que a criança vá juntando, montando o seu quebra-cabeça do conhecimento, Quer dizer, realmente o conhecimento é um quebra-cabeça, porque uma pecinha vai juntando com a outra, vai juntando com a outra, e ele vai formando através dessas junções de peças, ou seja, junções de conceitos, conceitos que ele precisa adquirir diante de tantas possibilidades que ele vai ter na vida. Cada vez que ele adquire um conceito, ele junta com outro conceito, e assim ele vai trazendo e desenvolvendo, questões de inteligência. Questões de inteligência, de percepção de mundo, de organização, de perspicácia de vida. Que vejo que essa é um dos principais fatores, enquanto educador. Quer dizer, o que você está agregando, ou qual pecinha desse quebra-cabeça você está desenvolvendo em seu aluno para que ele futuramente possa ser mais. Então, a sensibilidade pedagógica na prática, educacional, ela precisa de criatividade, ela precisa de afetividade, ela precisa de criticidade e ela precisa de racionalidade. Isso quer dizer o quê? Que uma coisa precisa estar sempre em movimento, E dentro desse movimento, o sentido ético precisa estar sempre presente. Então, quando você vai trabalhar a criticidade, você tem que entender que dentro dessa criticidade tem que ter uma ética. Quando você vai trabalhar a afetividade, então essa afetividade tem que ter uma ética, ou seja, essa afetividade tem que ser real, tem que ser recíproca, para que esse aluno perceba em você
um alicerce. Porque, de qualquer forma, nós, professores, somos também o alicerce dos nossos alunos. Eles olham para a gente e nos admiram, né? Como eles nos admiram, eles percebem a nossa pessoa como referência. Então, o sentido ético educacional, ele é importantíssimo na formação de qualquer ser humano, que de qualquer forma, enquanto professor, nós somos formadores de futuros seres humanos. Nosso papel é importantíssimo na sociedade. Sem nós, a gente não faria, a sociedade não seria como ela é. Outra parte é criatividade. Então, como trabalhar a criatividade dentro da sala de aula? Sempre tendo como pano de fundo, né, o que eu quero aprender quando eu trago esse tipo de criatividade para os meus alunos. Dentro do planejamento bem elaborado, toda criatividade é bem-vinda, mas ela precisa de uma sequência. Não posso, dentro da sala de aula, criar hoje uma coisa, amanhã outra, e trago outra, e trago outra. Não, ok, posso trazer várias, sem problema, porém dentro de uma sequência, né? Outra parte é a racionalidade, quer dizer, ser racional, né? Então, observar, perceber, trazer uma lógica, trazer uma possibilidade de pergunta para que esse aluno possa vir a demonstrar até que ponto ele está aprendendo, até que ponto ele está compreendendo o que eu estou falando, e o ciclo continua, né? A partir dessa racionalidade, a partir dessa colocação desse aluno, eu vou trabalhar a criticidade, mas também a minha criticidade. Eu, enquanto professor, eu, enquanto educador, sempre dentro de um sentido ético. E aqui eu tenho uma situação desafiadora. Eu queria que você avaliasse, né, como professor, o seu dia e escrevesse 3 situações desafiadoras do seu cotidiano escolar que requer sensibilidade. Então, escreva no chat, né? E perceba, vá fazendo uma avaliação profunda do seu trabalho, porque através desse desafio você vai observar como é que a sensibilidade está no seu dia a dia e quais são os maiores desafios, né, para utilizar a questão sensibilidade. Porque a sensibilidade, ela é, digamos assim, a primeira parte do nosso trabalho. Um exemplo, você chega dentro da sala, você chega na escola, né? A partir do momento que você entra no portão da escola, ali você já traz uma sensibilidade. Você percebe o ambiente, você percebe como que estão os alunos, você percebe os teus colegas de trabalho. Depois você vai para a sala de aula. Nesse momento as crianças também estão chegando, estão sentando, estão conversando. Ali também você desenvolve uma outra sensibilidade e ali tem um desafio, que é colocar as crianças tranquilas, né, nesse momento para aprender. Então, nesse momento de sensibilidade, você tem que perceber, hoje eles estão agitados? Hoje eles estão calmos? Hoje tem alguns alunos que tiveram talvez alguns problemas e estão um pouco mais apáticos? Real, ser professor é tudo isso, observar todas essas questões em cada momento que a gente está desenvolvendo algo dentro de sala de aula. Então, escreva, né, no chat quais são os seus 3 situações desafiadoras, né, no cotidiano escolar que você percebe que requer sensibilidade da sua prática pedagógica. Vai ser muito interessante ler, trocar, responder. Desafios e possibilidades para uma prática pedagógica sensível. Então,
Ação que requer envolvimento, conhecimento, atenção em todos os momentos de nossa prática educacional. Essa é aquilo que eu vinha falando anteriormente. Então, você chega dentro da sala e ali você tem, vamos dizer, 20 alunos, 30 alunos e assim por diante. Cada aluno tem uma possibilidade de aprender. Cada aluno tem uma capacidade de aprender. Dentro dessa capacidade, você, enquanto profissional da educação, você vai desenvolvendo aos poucos, cada um dentro da sua possibilidade. Tem aquele que aprende rápido, tem aquele que fala muito, tem aquele que não fala nada, tem aquele que levanta, que precisa estar conversando e trocando ideias. E tem aquele também que, ok, ele está um pouco desatento de tudo, né? É aquele que praticamente não faz nada, aquele que praticamente deixa passar tudo, né? Porém, esse aluno, ele talvez esteja com algumas dificuldades, ou sensorial, ou orgânica. Talvez ele não esteja enxergando bem, talvez ele não esteja escutando bem, talvez ele esteja com problemas psicológicos, né? Dentro da sua família, dentro da sua vida. Então, essa ação ela requer um envolvimento de conhecimento e de atenção em todos os momentos de nossa prática educacional. Quer dizer, você tem que estar atento a cada aluno, a cada situação, mas ao mesmo tempo você tem que estar no todo, com todas as crianças. Então, é um desafio grande, porém faz parte do nosso momento educacional. E da nossa profissão. Quer dizer, enquanto eu escolhi ser professora, eu preciso entender que isso faz parte do meu trabalho. Com muita tranquilidade, com muita dedicação, porque quando o aluno percebe que você está tranquila, que você sabe o que você vai fazer dentro de sala, que você tem um ótimo planejamento, que você trouxe uma variedade de situações naquele dia para ele aprender, com certeza a turma fica um pouco mais tranquila ou totalmente tranquila, porque ela percebe, ela tem você como digamos assim, né? Ela ama você porque você vai ensiná-la. Então, é um desafio, né? Porém, é um desafio interessante e importante para a nossa prática. E o que é a sensibilidade, né? A sensibilidade é estar atento, né? Tem crianças que precisam aprender de uma forma, tem crianças que precisam aprender de outra. E a escola deve estar atenta aos valores humanos existentes nas relações familiares também, como diálogo, afetividade, amizade, respeito, amor, atenção e carinho. Por que família? Por que relações familiares? Porque a família faz parte da escola. Ou seja, as crianças estão ali e todas elas têm uma família. Então, é importante que você, enquanto professora, perceba essas relações familiares e esteja atento a cada situação que acontece. Muitas vezes as mães vêm conversar com a gente, enquanto professora, né? Ou vem na porta da sala, ou vai na coordenação, né? Para que elas entendam o que está acontecendo dentro da escola, mas muitas vezes elas querem auxílio também de como desenvolver certas habilidades nos filhos em casa, ajudando para que eles aprendam mais, para que eles se comportem melhor, porque enquanto mães, muitas vezes elas não têm esse entendimento, como nós professores, que fomos formados, né? Que estudamos muito, que fizemos graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e assim por diante. Cursos e cursos para aprender, para entender. Então, é claro, elas vêm até a gente para procurar esse auxílio, para estar junto. Digamos, elas vêm
pedir uma receita, digamos, né? Como fazer, como melhorar. E é importante que a gente entenda que esse também é o nosso papel. A gente precisa ajudá-los a entender como melhorar cada momento, né, dessa criança que está com a gente e que esse pai, que também está preocupado, né, possa também auxiliar em casa. Então, a sensibilidade pedagógica é uma capacidade fundamental para o sucesso do processo de ensino e aprendizagem. Quando os professores são sensíveis às necessidades dos alunos, conseguem estabelecer uma conexão mais profunda e significativa com eles, o que facilita a compreensão e assimilação da aprendizagem. A sensibilidade pedagógica é fundamental para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem, realmente, porque quanto mais sensível eu percebo cada aluno, cada atenção que eu tenho para cada um, tem aluno que eu preciso estar mais próximo dele, tem aluno que eu preciso estar mais afastado dele. E tem aluno que eu tenho que falar mais baixinho, tem aluno que eu tenho que falar um pouco mais alto, ou então um pouco mais sério. Tem aluno que eu preciso verificar que a aprendizagem dele é mais lenta, e eu tenho aluno que eu preciso verificar que a aprendizagem dele é mais rápida. Então, é um desafio. É um desafio estar em todas essas possibilidades dentro da sala de aula. Porque eu tenho que saber lidar, eu tenho que saber lidar com cada uma dessas situações. É difícil? É. Por isso que a gente precisa estar sempre em formação, precisa estar sempre à procura, ler muito, estudar muito, para que essa nossa sensibilidade pedagógica esteja presente em cada aula. Porém, não é algo assim que é difícil, que eu vou ter que, né? Não. O que é mais importante é que você se perceba como educadora dentro de um momento social que a gente está agora e que esse momento social que a gente está agora, ele requer outro olhar, outras possibilidades de, vamos dizer, de compreensão do indivíduo que está com você, né? Então, por isso que a sensibilidade pedagógica ela é fundamental para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem. Ok. O que os resultados indicam, né? Que as dificuldades de aprendizagem estão relacionadas diretamente com o ambiente familiar, desestruturado, condições precárias de vida, insucesso social, fatores culturais, problemas emocionais e condições de saúde. Então, essa é uma outra questão que dentro da escola tem todos esses padrões aí, né? Ambiente familiar desestruturado, condições precárias de vida, insucesso social, fatores culturais, problemas emocionais e condições de saúde, muitas vezes precária. Então, com esses resultados, né, é claro, se eles existem no ambiente escolar, né, eles vão trazer dificuldades na aprendizagem, né? Uma criança que não se alimentou corretamente, uma criança que saiu de casa e viu uma briga séria entre pai e mãe, uma criança que não dormiu corretamente, né? Porque não tinha um ambiente adequado e tantas outras possibilidades. Claro que os resultados da aprendizagem dessa criança vai ser, digamos, um pouco mais lento, né? Então, enquanto sensibilidade, você, professora, também tem que estar atento a essas questões. Aí talvez você possa estar pensando, mas eu tenho que fazer tanta coisa, eu tenho que fazer planejamento, eu tenho que ver a aprendizagem deles, eu tenho que fazer prova, eu tenho que avaliar. E eu tenho que ainda considerar tudo isso? Sim, é importante que você considere tudo isso, porque qual é a nossa maior, vamos dizer assim, o nosso maior sucesso no nosso trabalho? É ver cada um se desenvolvendo, ver que aquele aluno que no começo do ano muitas vezes tinha muitas dificuldades, chegando no final do ano
com várias possibilidades de aprendizagem e seguindo para o próximo ano muito melhor, muito mais capaz. Realmente é um desafio cotidiano de ser professor. Então, é claro que quando a gente escolhe essa profissão, a gente precisa entender que ela tem essas possibilidades e ela tem essas, digamos dizer, esses desafios, né? Que a gente precisam estar presentes no nosso trabalho cotidiano enquanto pedagogos. E daí dentro disso, né, quando tem todos esses problemas que a gente citou anteriormente, existem vários transtornos de aprendizagem, né? Então, quando a criança está se alfabetizando, muitas vezes ela vai ter dificuldade para reconhecer as palavras, ela inverte as letras, dificuldade em relacionar palavras e sons, né? Lentidão para ler e escrever, dúvidas relacionadas à ortografia, dificuldade na matemática. Então, todos esses problemas vão estar presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano de sala de aula. E que a gente precisa estar atento. Então, se você é professora da educação infantil, é importante que você traga conceitos, né, que vá facilitar para ela reconhecer as letras, para ela reconhecer o próprio nome, para ela reconhecer o nome dos amigos e assim por diante. Para que quando ela chegue no fundamental, essas dificuldades estejam mais resolvidas já, né? Porque quando ela chega no fundamental com todos esses transtornos de aprendizagem, primeiro ano, segundo ano e assim por diante, ela vai ter mais dificuldades em adquirir essas habilidades da escrita, da matemática, né? Da alfabetização, da matemática, ou seja, ela vai ter mais dificuldade com as palavras, ela vai ter mais dificuldades na compreensão de textos, ela vai ter mais dificuldades na matemática, no raciocínio lógico, no raciocínio matemático mesmo, né? Então, o que é o número, o que é a quantidade, o que é a adição, a subtração, a divisão, a multiplicação, é muito conceito, é muitas situações que ela vai precisar adquirir. Enquanto professor, volta a sensibilidade. Se você está numa turma de primeiro ano e eles estão com muitas defasagens, é preferível você parar todo o conteúdo, verificar todas as defasagens que eles têm e a partir dali começar. Então, muitas vezes pode se perguntar, mas e o currículo? Como é que eu vou fazer? Todas as atividades que eu preciso fazer. Ok, tem todas as atividades que você precisa fazer, porque contém no currículo. Porém, não adianta antecipar se a criança ainda não tem o básico, né? Então, é preferível parar um mês, digamos, né? Verificar todas as dificuldades que ela tem, que a turma tem, né? Porque geralmente tem dificuldades básicas em toda a turma. Verificar essas dificuldades e, a partir dali, desenvolver o currículo, né? De forma tranquila, de forma harmoniosa. Algumas coisas, ok, não vai ser, né? Não vai dar tempo, talvez, de colocar todo o currículo daquela série. Mas, ao menos, você trabalhou as defasagens principais daquelas crianças que, para o ano seguinte, não vão ter mais aquelas defasagens, né? Então, eu creio que esse também é um desafio de sensibilidade, perceber como a turma está e, a partir dessa percepção, trazer os conteúdos, trazer as possibilidades que essa turma tem naquele momento. E, a partir dali, você avança com o currículo. Interação com a aprendizagem e eficiência do conhecimento. Essa é outra questão bem interessante, né? Interação. O que é interação? Interrelacionamento, né?
percepção, quer dizer, eu estou vendo uma atividade, eu estou avaliando aquela atividade e a partir da minha avaliação eu vou tomar uma ação, eu vou tomar uma atitude. A partir da minha atitude, a partir da minha ação, eu vou começar a entender o que é para que eu faça. Porque a criança ela precisa entender o que ela precisa fazer dentro de determinados exercícios. E muitas vezes aquele exercício ele não está bem explicado, ele não está bem colocado. E isso traz dificuldade de compreensão. Então, aí é outro momento, né, dentro do currículo, que a gente precisa estar bem atento e bem sensível a isso, né? Se aquele conteúdo ele está tendo uma sequência, se ele está tendo compreensão do aluno, né, que está ali com você, porque se ele não está tendo uma sequência, que como eu disse lá no início, né, a aprendizagem ela é como um quebra-cabeça, né? Você vai unindo uma pecinha, outra pecinha, outra pecinha, um conceito, outro conceito, e assim você vai desenvolvendo o conhecimento na criança. Então, se o conteúdo ou se aquela atividade que você propôs para a criança não tem uma boa explicação, não tem o que é, por que é importante que ela faça, ou se não está linkado com o que você vinha ensinando, por isso que lá no início também a gente colocou a ética, né? Isso é ético. Então, hoje eu ensinei tal conteúdo, amanhã eu vou dar continuidade a esse conteúdo de onde eu parei, mas além de dar continuidade ao conteúdo, eu preciso rever o que foi feito anteriormente. Porque com essa revisão do que foi feito anteriormente, a criança vai linkar ou ela vai perceber que o que ela vai aprender hoje, ela já aprendeu ontem. E hoje ela vai, vamos dizer, subir mais um degrau, né? Ou juntar mais uma pecinha do quebra-cabeça. Então, por isso que é importante atender às possibilidades educacionais do currículo. Ou seja, perceber que o currículo ele nos auxilia e a partir desse auxílio a gente estará atento à sequência curricular. Ou seja, o que eu estou ensinando ontem, eu vou dar continuidade amanhã, mas sempre revendo o que foi feito no dia anterior. Isso ajuda a criança a perceber os desafios de aprendizagem. A escola fica agradável, porque ela começa a entender: ah, ontem eu aprendi tal situação, ou ontem eu aprendi tal conceito, então eu já sei esse conceito. Hoje a professora está falando de novo desse conceito e eu sei o que ela está falando. Então tu traz para essa criança uma possibilidade de, sabe assim, aquela situação de que, ai, já sei, né? Então eu não sou, digamos assim, né? Eu aprendo, eu consigo, eu tenho capacidade para entender o que a professora está falando. Então essa é uma outra questão de ética, né, educacional, que a gente falou lá no início, e que é importante que ele esteja sempre presente, né, no nosso dia a dia. E esses são os principais desafios no cotidiano escolar. Claro que tem muitos e muitos desafios, mas é importante entender as necessidades de cada criança dentro desses desafios, né, do cotidiano escolar. Gostaria que vocês, se chegaram até aqui, né, e que não deram like ainda, dê um like, que é importante para o canal. Inscreva-se no canal, faça os seus comentários, que os comentários sempre são bem-vindos, porque a partir do comentário de vocês, eu aprofundo o que eu preciso, o que eu sei, o que eu posso, né, desenvolver com vocês para ajudar cada vez mais na prática pedagógica de vocês. Então, a sensibilidade também é essencial para criar um ambiente de aprendizagem inclusivo. Então, cada criança precisa ser valorizada dentro da diversidade, né?
para promover um desenvolvimento integral de cada estudante. Essa sensibilidade, né, de estar num ambiente de aprendizagem inclusivo, esse é um olhar que o professor deve, né, estar atento a todo momento. Como que ele está incluindo cada criança, como que ele está incluindo cada momento de aprendizagem. E isso volta ao que a gente vinha falando anteriormente, né? Cada criança tem o seu momento de aprender, tem a sua forma de aprender, mas para o professor é importante que ele auxilie cada forma de aprender, né? Então tem momentos que ele vai acelerar um pouco mais, tem momentos que ele vai trazer uma lentidão no conhecimento ou no que ele está desenvolvendo, para que a criança consiga realmente aprender ou entender, né, aquele conceito que o professor quer passar. E eu agradeço, né, esse momento de troca e de aprendizagem também com vocês. Espero que tenham gostado. Para mim foi um prazer estar aqui. Adoro dividir e contribuir, né, com a questão pedagógica atual do nosso momento social. E até a próxima!